Olá, hoje a gente vai falar sobre um tema que toca muitas famílias: a comunicação no transtorno do espectro autista. É uma jornada, né? E cada jornada é única. Mas o mais importante é saber que a esperança e a conexão são sempre o ponto de partida. A gente vai mergulhar fundo num guia prático, cheio de dicas baseadas em evidências, para ajudar a construir essas pontes e fazer com que cada criança consiga encontrar a sua voz. E para a gente começar com o pé direito, olha só que frase poderosa. Ela já dá o tom de toda a nossa conversa. Sabe, o apoio, a paciência, ter a estratégia certa, são esses os pilares que fazem com que toda forma de expressão, seja qual for, seja valorizada e, claro, compreendida. Então vamos lá. A mensagem principal, o ponto de partida de tudo, é essa aqui. Toda criança pode se comunicar. Acreditar nisso de verdade é o primeiro passo. E olha, nem sempre a comunicação vai ser através da fala, e tá tudo bem. O importante é a capacidade de se comunicar, de mostrar o que quer, o que sente, isso é universal. E aqui tem um ponto que, olha, é consenso entre todos os especialistas: a intervenção precoce. Quanto mais cedo o apoio começa, maiores são as chances de desenvolver e de expandir essas habilidades de comunicação, não importa quais sejam. É basicamente sobre abrir portas o quanto antes. Ok, então, agora a gente vai entrar nos fundamentos. Pensa assim, para construir uma ponte, a gente precisa entender bem os dois lados, né? Então, compreender como funciona a comunicação no autismo é a base de tudo para a gente poder usar as estratégias que realmente funcionam. Primeira coisa, isso aqui é fundamental. Comunicação é muito, mas muito mais do que só a fala. Gestos, o jeito de olhar, usar imagens, a linguagem do corpo, tudo isso são formas de expressão riquíssimas e super válidas. Elas precisam ser incentivadas e compreendidas. A fala, no fim das contas, é só uma das ferramentas na nossa caixa. E falando em comunicação, a gente precisa falar sobre a ecolalia, sabe? Aquela repetição de palavras ou frases. Muita gente acha estranho, mas é super importante a gente desmistificar isso. Não é uma repetição sem sentido, não. Muitas vezes é um passo super natural no aprendizado da linguagem. É a criança ali processando, testando os sons e as frases que ela ouve. Isso nos leva a um conceito que é um verdadeiro divisor de águas: a CAA, ou Comunicação Aumentativa e Alternativa. Pensa nessas ferramentas, são incrivelmente poderosas. Elas garantem que ninguém fique sem ter como se expressar. E um mito que a gente precisa quebrar: elas não atrapalham a fala. Pelo contrário, muitas vezes servem de ponte para a fala, dando para a criança aquela confiança de que ela vai ser ouvida. Bom, agora que a gente já entendeu a base, vamos para a parte prática, o coração deste nosso guia. A gente vai ver agora 10 estratégias que dá para começar a usar hoje mesmo aí no dia a dia para estimular a comunicação de um jeito bem natural e que funciona. São 10 pontes, 10 estratégias que parecem simples, mas que são super poderosas. Elas podem transformar a rotina, o dia a dia, num terreno fértil para a comunicação florescer. As 4 primeiras estratégias são sobre criar as oportunidades, sabe? Preparar o terreno. A primeira, em vez de adivinhar o que a criança quer, ofereça escolhas. Você quer a bola ou o carrinho? A segunda, entre na brincadeira dela. Siga o interesse dela e vá narrando o que está acontecendo. Terceira, fale de um jeito simples, com frases curtas e diretas. E a quarta, que às vezes é a mais difícil para a gente, né? Dê uma pausa. Espere. Dê tempo para a criança processar e responder. Ok, agora vamos para as estratégias de 5 a 8, que são focadas na interação, no engajamento. Pense em brincadeiras interativas, músicas, jogos de imitação. Isso não é só diversão, gente. É aprendizado puro. É importante também usar e incentivar gestos e, claro, usar recursos visuais. Aqueles cartões com figuras, quadros de rotina. Eles deixam a comunicação mais concreta, mais previsível. Isso ajuda muito a diminuir a ansiedade e a facilitar o entendimento. E para fechar nossas 10 estratégias, as duas últimas são a cola de tudo: reforço e consistência. A nona é: narre o dia a dia. Tá na hora do banho? Olha o sabonete! Hora do lanche? Que maçã gostosa! E a décima, que talvez seja a regra de ouro: reforce toda e qualquer tentativa de comunicação. Um som, um gesto, um olhar, não importa. Cada tentativa é uma vitória gigante e tem que ser celebrada. É isso que incentiva a próxima. Certo, falamos muito sobre o que pode ser feito em casa, no dia a dia. Mas claro, o apoio profissional é absolutamente fundamental. Ninguém está sozinho nessa. Então vamos dar uma olhada agora nas principais terapias e métodos que montam a equipe de suporte da criança.
O fonoaudiólogo ou a fonoaudióloga é o profissional de referência aqui. É essa pessoa que vai fazer uma avaliação completa, super individualizada e criar um plano de terapia específico para o que a criança precisa, sempre com foco no desenvolvimento de uma comunicação que funcione na vida real. Depois temos a terapia ABA, que significa Análise do Comportamento Aplicada. É uma abordagem muito usada e com muita comprovação científica. Basicamente, ela funciona assim. Pega uma habilidade mais complexa, tipo a comunicação, e quebra em passinhos bem pequenos. A cada passinho que a criança acerta, ela recebe um reforço positivo. Isso ajuda a ensinar e a manter a motivação lá em cima. E falando em ferramentas, temos o PECS, que é o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras. É um exemplo incrível de comunicação alternativa e um ponto de partida muito poderoso, principalmente para crianças que ainda não falam. A lógica é bem concreta e fácil de entender. A criança aprende que, se ela entregar uma figura de um objeto, ela recebe aquele objeto. Simples assim. Isso ensina a base da comunicação, a intenção de comunicar algo. Bom, a gente já viu estratégias para o dia a dia, já viu as terapias profissionais, mas agora vamos falar do ingrediente secreto, o elemento mais importante de todos, o papel da família. Porque no final das contas, o envolvimento de quem cuida é o que faz toda a mágica acontecer e acelera de verdade os resultados. E aí vem a pergunta de R$1 milhão, né? Qual é o papel mais importante da família? Porque vamos pensar juntos, a terapia acontece algumas aulas por semana, mas a vida acontece o tempo todo. Em casa, no parque, no supermercado. Então, qual é a atitude, a postura que realmente faz a diferença no final do dia? E a resposta está bem aqui. Primeiro, paciência. Muita paciência para entender que o tempo da criança é outro. Segundo, celebrar cada pequena vitória. O foco tem que ser sempre no progresso e não na perfeição. Terceiro, ser um parceiro de verdade dos terapeutas, trocar ideia, trabalhar em equipe. E, acima de tudo, persistir, mas com flexibilidade e com muito amor, sempre se adaptando ao que funciona melhor para aquela criança. E antes de terminar, um lembrete que não dá para esquecer. Essa jornada é longa e exige muita, mas muita energia. Por isso, quem cuida precisa se cuidar. Cuidar da saúde mental, buscar apoio, ter um tempo para si. Isso não é egoísmo, tá? É uma necessidade. Pensa naquela regra do avião. Primeiro a máscara de oxigênio em quem vai ajudar. Um cuidador bem cuidado oferece o melhor suporte. E com isso, a gente encerra este guia. A mensagem final é de muito otimismo e, principalmente, de empoderamento. A comunicação é uma jornada, não é uma corrida. Com as estratégias certas, com o apoio de bons especialistas e, claro, com um ambiente cheio de amor e aceitação, toda criança pode sim expressar a sua voz única. Então, fica a reflexão. Qual é a primeira ponte que a gente pode começar a construir hoje mesmo?